Olá! Eu tô aqui mais uma vez para falar sobre psicologia. Muita gente ainda tem dúvidas sobre o que é psicologia, ou até entende o que é, mas não sabe exatamente qual é o âmbito que a psicologia pode alcançar. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Primeira coisa, você sabe o que significa psicologia? A palavra psicologia, ela veio do grego de uma forma bem objetiva, significa conhecimento, estudo da mente. Então a psicologia ela serve para ajudar o indivíduo, ajudar qualquer pessoa, independente da idade ou das experiências, a se conhecer, a conhecer os seus pensamentos, a conhecer as suas emoções e até mesmo os seus comportamentos. Porque você sabe por que você reage a determinadas situações de um jeito A e não B? A psicologia ajuda a compreender isso. E o psicólogo vem para ajudar nesse processo. Cada psicólogo tem métodos diferentes, existem muitos métodos diferentes no qual um psicólogo pode se especializar. E também existem situações diferentes no qual ele pode atuar, em ambientes diferentes. Então, existe o ambiente hospitalar, clínico, existe o ambiente empresarial e muitos outros lugares onde um psicólogo pode atuar. A gente não vai entrar especificamente sobre a diferença dos métodos, mas de forma geral, esses métodos eles vêm para ajudar o profissional a fazer uma análise da pessoa, do ambiente no qual ele está trabalhando. O que isso quer dizer? Com uma escuta qualificada, em um ambiente tranquilo, confortável, sem julgamentos, com uma análise mais refinada sobre o indivíduo, sobre a pessoa que está na sua frente, né? Sobre a pessoa que está na frente desse profissional. E muitas vezes até utilizando métodos de medição, né? Recursos de medição, como por exemplo os testes psicológicos. É possível esse profissional ajudar o seu paciente, o seu cliente, a sua empresa, enfim, a compreender, a se compreender, a compreender por que as coisas estão funcionando de determinada maneira, o que precisa ser mudado, a entender as próprias emoções, expectativas, formas de enxergar o mundo, de interagir socialmente, de se comportar e até mesmo entender determinadas questões fisiológicas. Por quê? Você já deve ter ouvido falar em doenças emocionais que transparecem, né, que são canalizados para o corpo e acabam causando sintomas corporais. Então, é importante muitas vezes a gente entender em que proporção as nossas emoções estão interferindo, inclusive, no nosso corpo ou nas nossas ações. Mas também o psicólogo pode ajudar a pessoa a entrar em contato com seus medos, com seus traumas, com o seu passado e ajudá-la a ressignificar a sua história, a compreender, a se compreender. E a partir dessa compreensão de si mesma e de todos os aspectos que fizeram a pessoa ser quem ela é hoje, é possível mudar o presente e o futuro. Então, eu sempre recebo uma pergunta que me diz assim: mas, Adna, terapia para todo mundo? Eu posso dizer que sim, porque a função da psicoterapia, ela é ajudar a pessoa a fazer uma reforma interna, a colocar, a organizar as suas coisas, né, emocionais. O que é algo difícil de ser feito sozinho. Primeiro porque a gente tem uma tendência natural, né? O ser humano tem uma tendência natural a não se preocupar com isso, a se preocupar muito mais com a aparência e com a aparência que a gente quer ter para os outros, como nós queremos que os outros nos enxerguem, e a gente acaba deixando um pouco de lado quem nós somos de fato ou como nós nos sentimos. Então ajuda a organizar essas ideias até para entender de por que
eu espero determinadas coisas dos outros, ou porque eu me comporto de determinada maneira, mas também a lidar com questões muito mais internas, muito mais difíceis, muito mais delicadas, né? Então, sim, a psicologia ela serve para todo mundo, para qualquer idade, para qualquer necessidade. Mas em que momentos eu devo procurar um psicólogo? Bom, além das situações que a gente já tem como específicas, que são, por exemplo, quando você tem um diagnóstico de algum tipo de dificuldade ou doença emocional, como, por exemplo, depressão, ansiedade, também existem outros aspectos, como, por exemplo, um psicólogo, ele pode atuar como um intermediador no relacionamento de uma família, né? Então, existem sim as terapias familiares, onde toda a família entra no processo terapêutico e o psicólogo, né, esse profissional, ajuda a abrir espaço de comunicação, de autoconhecimento entre seus membros, para melhorar essa relação. Também é possível um relacionamento, uma atuação nos relacionamentos, né, de casais. Então, seja no quesito das pessoas quererem estar juntas, mas o relacionamento não estar dando certo, seja no quesito de que as pessoas desejam se separar, mas querem fazer isso de uma forma mais tranquila por conta dos filhos, ou seja no quesito de que os pais precisam de orientações para lidar com seus filhos, porque estão tendo dificuldade nesse relacionamento. Obviamente, também existem as terapias individuais, onde é possível tratar criança, adolescente, adulto, idoso. E nesses processos individuais, você pode tratar conforme a necessidade dificuldades de aprendizagem, dificuldades de relacionamento, dificuldades de interação social, traumas que são vividos, como, por exemplo, bullying, ou situações até familiares. Preparações para o futuro. Então, por exemplo, um adolescente que ele tá em dúvida sobre o que fazer sobre o seu futuro, então uma orientação profissional. Para um idoso, compreender a sua vida, lidar um pouco mais com tudo que já foi e se manter ativo e motivado para o futuro, porque existe uma queda nas expectativas dos idosos, porque existe aquela impressão de que não se tem muito mais a fazer. Enfim, nesses minutos que nós estamos juntos, eu já citei algumas áreas de atuação. A gente pode fazer um outro post depois para falar especificamente sobre alguma área que vocês tenham dúvida ou queiram saber como funciona. Mas o meu objetivo principal aqui, nesse momento, era simplificar um pouquinho, mostrar o quanto a psicologia ela é acessível, ela é possível, ela é necessária para todo mundo, né? Basta você sentir que existe algo errado que precisa mudar e o psicólogo já pode entrar em ação. Então, se há um desconforto, se há dúvidas ou sentimentos de frustração, medo, raiva sobre o passado, sobre o presente, preocupações sobre o futuro, procure um psicólogo. Ele é um profissional, né? Nós somos profissionais que nos preparamos muito para estarmos diante de vocês, para trazer todo esse acolhimento, essa privacidade e ajudar a enxergar novos caminhos, novas possibilidades. Então, sim, a vida pode ser linda, a vida pode ser leve, ela não precisa ser difícil, ela não precisa ser traumática. A gente não precisa carregar medos e traumas do passado. É possível, sim, se desvencilhar e viver uma vida mais leve. Só que para alguns é necessário ajuda, e nós estamos aqui para ajudar.